Olá pessoal, mais uma vez aqui para explicar para vocês a equação do segundo grau. A equação do segundo grau, existe a equação do segundo grau completa e incompleta, certo? Vocês vão aprender a equação do segundo grau incompleta, certo? Então vamos lá. Como se resolver uma equação dessa aqui, a equação do segundo grau incompleta, quando tem x2 menos 9 igual a zero? O que é que você faz? Você deixa o x2 no primeiro membro, tá? E passa o número para o segundo membro. Aqui está menos 9 no primeiro, o segundo fica positivo, fica 9. Esse 2 aqui, ele sai para dar valor, para dar lugar a x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, certo? Esse 2 aqui, ele sai para dar lugar, sempre você coloca mais ou menos raiz quadrada e o número 9 aqui. Então, x é igual a mais ou menos, quanto é raiz quadrada de 9? É 3. Então, ficou mais 3 e menos 3. Aí, solução, S maiúsculo, chave, menos 3 e 3, porque é mais ou menos 3, é um negativo e outro positivo. Tanto faz você colocar menos 3 e 3, como 3 e menos 3, certo? No exemplo 2, ó, x2 menos 100 igual a zero. Fica x2 é igual, tá negativo no primeiro, passa positivo no segundo. Esse 2 aqui sai para dar lugar a x igual a mais ou menos, sempre, raiz quadrada de 100. X é igual a mais ou menos. Quanto é raiz quadrada de 100? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? É 10. X mais ou menos 10. Solução, chave, menos 10 e 10. Tá? No exemplo 3, tem x2 menos 1,25 avos igual a zero. Então vai ficar x2 é igual. Menos 1,25 avos está no primeiro membro. O segundo fica positivo. 1,25 avos. Aí x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1,25 avos. X é igual a mais ou menos, quanto é a raiz quadrada de 1? É 1. Quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, x igual a mais ou menos 5. Solução, menos 1/5 e 1/5. Ah, professor, eu não coloquei o negativo primeiro. Eu coloquei primeiro 1/5, depois menos 1/5. Não tem nenhum problema. A mesma coisa, tá bom? Exemplo 4. 4x2 menos 25 igual a zero. Vamos passar o menos 25 para o segundo membro. Vai ficar 4x2 é igual a 25 positivo, que é um 25, tá? 25. x2 é igual a 25, né? Sobre 4, certo? Que o x2 tem que ficar sozinho. Aí, o x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25, desculpe, 25 sobre 4. X é igual a mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. 5 meios. Solução, chaves, aí menos 5 meios e mais 5 meios. Beleza? Vamos para o exemplo 5. Exemplo 5 tem 9x2 menos 100. Vamos colocar o 100 para o segundo membro. Vai ficar 9x2 é igual a 100, né? Aí fica x2 é igual a 100 sobre 9. X, o 2 sai para dar lugar a mais ou menos raiz quadrada de 100 sobre 9. X é igual a mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 100? 10. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Solução, menos 10 terços e mais 10 terços. Um negativo e outro positivo, tá? Esse exemplo 25x2 menos 49. Vamos passar o 49 para o segundo membro. Vai ficar 25x2 é igual a, tá menos, passa a ser mais, 49. x2 é igual a 49 sobre 25. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 49 sobre 25. X é igual a mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 49? 7. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. 7 quintos. Solução está aqui de lado. Menos 7 quintos e mais 7 quintos. Beleza? No exemplo 6, ó, x2 menos 25 igual a zero. x2 é igual. Está negativo, passa a ser positivo, segundo membro. X é igual a mais ou menos raiz de 25. X é igual mais ou menos raiz quadrada de 25, 5. Solução, menos 5 e 5. Menos 5 e 5.
No exemplo aqui, nesse 9x2 menos 64 igual a 0, vai ficar 9x2 é igual a, tá negativo para o segundo membro positivo, 64. X2 é igual a 64 nonos, tá? X, esse 2 aqui sai para dar lugar a mais ou menos, raiz quadrada de 64 nonos. X é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 64 é 8. Quanto é raiz quadrada de 9? 3. Então, mais ou menos 8 terços. Solução, aí fica menos 8 terços, um negativo e o outro positivo. Menos 8 terços e 8 terços. Nesse exemplo aqui, ó, x2 menos 10 igual a 0, vai ficar x2 é igual a 10, né? Passando para o segundo membro. Esse 2 sai para dar lugar a x igual a mais ou menos raiz quadrada de 10. Não existe raiz quadrada exata de 10, então deixa assim, certo? Solução menos raiz de 10 e raiz de 10. No exemplo 2, x2 menos 17 igual a 0, vai ficar x2, passando o 17 para o segundo membro, fica positivo. X igual a mais ou menos raiz de 17. Não existe raiz quadrada exata de 17, fica do jeito que está aí. Solução menos raiz de 17 e raiz de 17. Beleza? Ok? É assim que resolve uma equação de segundo grau incompleta, que tem os termos aí A e C no caso, tá bom? Um abraço, tudo de bom para você.